Namastê, namastê, nesse dia glorioso, muito glorioso, porque é um dia ofertado como um presente da divindade para nós, o presente das oportunidades de aprendermos a amadurecer espiritualmente. E aqui estamos para mais uma reflexão. Demorei um cadinho mais, por motivos de forças maiores. Vamos lá, nossa reflexão de hoje. Essa reflexão, eu sei que algumas pessoas vão me jogar pedra, mas eu acredito muito que nós estamos em um nível de maturidade espiritual, de estarmos aí analisando, refletindo a nossa vida, a nossa relação com Deus. Como é que é a nossa relação com Deus? Isso é primordial, essa reflexão. E nós vamos falar de pecado. É pecado. Será que nós pecamos contra Deus? Será que nós somos pecadores? Será que Deus nos vê como criaturas pecaminosas? Vamos refletir, vamos analisar. Nunca tome assim a minha palavra como verdade, mas sim como palavras de reflexão e principalmente palavras de reflexão baseados naquilo que o nosso mestre, a grande luz, deixou para nós. O nosso mestre Jesus, a luz do mundo que veio para nos dar lucidez. Então, antes de nós adentrarmos na questão dos pecados, vamos lembrar aqui de uma passagem que é super conhecida por todos nós, acredito eu. Aquela passagem da mulher adúltera. Isso, da mulher adúltera. Aquela em que os homens iriam apedrejá-la porque ela foi pega em adultério. E no momento que ela ia ser apedrejada, Jesus pergunta aos homens o que fazem e eles dizem: esta mulher foi pega em adultério. E o que ele diz? Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Essa passagem é famosíssima. Então, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Vamos ficar aí com essa passagem. Mas nós temos algumas passagens fabulosas que Jesus mostra o quanto nós devemos ser complacentes, misericordiosos, indulgentes para com as pessoas, independentemente do que elas façam. Jesus mostra que nós devemos perdoar, compreender, porque nós não estamos livres, isentos de fazer a mesma coisa que a pessoa fez. Se não fazemos agora, né? Melhor dizendo, faremos no futuro. E se não faremos no futuro, e se não fazemos agora, mas já fizemos no passado. Por isso, Jesus diz assim, em uma outra passagem: à medida que medirdes, será medido. Uma outra passagem: não julgueis, porque olha o argueiro no olho do seu irmão, enquanto tem a trave no seu olho. E uma outra passagem que eu acho assim, simplesmente, que nos diz tudo, exatamente tudo, para nós refletirmos se nós conseguimos, se nós temos essa condição de pecar contra Deus, ainda contra Deus.
Jesus, ele disse, hein, que nós deveríamos amar até mesmo os nossos inimigos. Até mesmo os vossos inimigos, os nossos inimigos, se nós os tivermos. E essa passagem, para mim, é o que fecha. Como que nós, na nossa condição espiritual, na nossa condição ainda de muita ignorância, né, de muito orgulho, muita vaidade, de bastante egoísmo, Jesus fala para nós amarmos os nossos inimigos, perdoar 70 vezes, 7 vezes. Como ele faz esse pedido para nós? Como? Na nossa condição espiritual. Se ele faz esse pedido para nós, aliás, Jesus não faz esse pedido, ele diz que esta é a lei. Tá? Como é que nós pecamos contra Deus? E o pior, né? Além de nós pecarmos contra Deus, nós somos castigados, nós podemos aí passar o resto da vida no inferno. Tá me dando até calor aqui, porque falar de pecado é terrível. É nada, é da idade, faz parte. Passei dos 20, então de vez em quando esses fogachos. Então, mas bora lá, continuando. Então, Deus, que Jesus nos apresentou como amor supremo, a supremacia divina, ele que era a plenitude de Deus aqui presente no nosso planeta, que nos mostra o amor do Pai, fala que Deus é amor, e nós já podemos compreender que esse Deus, este amor, é uma força que está em nós, é uma força que nos impulsiona. Inclusive, estou sempre falando disso para nós pararmos de procurar Deus em algum lugar que não seja dentro de nós mesmos. Como é que nós conseguimos pecar contra Deus e ainda por cima Deus fica aborrecido, chateadinho, magoadinho com a gente? Não tem alguma coisa estranha? Então, bora lá. Por que nós acreditamos? Muitos de nós, sem generalizar, mas a maioria da humanidade acredita que existe um Deus em algum lugar e que nós somos aqui, estamos na Terra, porque somos seres pecadores e aí e pagamos os pecados porque o Adão e a Eva pecou. Aí do pior de tudo, a Eva e o Adão pecaram lá e nós é que pagamos o pato. Então, vamos nos situar. Vamos aqui nos situar. Pecado. Quando nós encontramos, olha, não, vamos lá. A Bíblia, tenhamos a certeza disso. Ela é sim a palavra de Deus, mas escrita pelas mãos dos homens. E quando os homens colocam as suas mãozinhas, a gente já sabe o que sai. A fidelidade vai por água abaixo. Vai por água abaixo. A fidelidade. Principalmente quando se tem interesses. Mas tem uma coisa primordial que nós precisamos começar a compreender na Bíblia. Então, a Bíblia é a palavra de Deus, sim, escrita pelos homens, mas com uma coisa importante.
A Bíblia, ela é escrita de uma forma poética. Ela é escrita sendo usada por alegorias, por parábolas, por mitos. Por quê? E por quê? Aí sim, aí entra o amor infinito de Deus. Mesmo os homens colocando as suas mãozinhas, mas essa metodologia de alegorias, de contos, de histórias, a cultura da época, isso faz com que as coisas não se percam. E nós podemos, a partir do momento que nós vamos amadurecendo espiritualmente, nós vamos compreendendo, nós vamos saindo da infância espiritual, da criancice espiritual. Então, o pecado é mais uma esses contos, essas histórias, essas alegorias. Não podemos esquecer também das línguas, das traduções, que tudo tem línguas, tem traduções. O que significava uma palavra que tem um significado em uma época não tem em outra, o que tem para um país não tem em outro. Então, quando nós encontramos a palavra pecado na Bíblia, em hebraico, a palavra pecado significa errar o alvo, ou errar o caminho, sair do caminho, sair da rota. Então, quando Jesus fala para a mulher adúltera, não para ela, mas para os homens que queriam apedrejá-la, né? Aqueles que tivessem pecado que atire a primeira pedra, é aquele que nunca errou o alvo, que nunca saiu do caminho, que nunca errou a rota, então atire a primeira pedra. E que caminho é esse? E que rota é essa? É a rota, é o caminho, é o alvo de estar mais próximo de encontrar com Deus na sua plenitude. A rota, porque os caminhos, a rota tem inúmeras, tem muitas, nós sabemos quais os caminhos nós vamos seguir, nós vamos escolher. Tem vários, e todos estão pegando a rota certinha, que vai nos conduzir mais rapidamente a essa plenitude, que é o estado de paz, de harmonia, de sintonia com Deus? Não. Porque nós temos aí o livre-arbítrio para escolher, para andar, para caminhar. Então, esse pecado dito, falado pelo nosso Mestre Jesus, e até mesmo no Antigo Testamento, está falando dessa questão de sairmos da rota, de não acertarmos o alvo. Lembra que quando usando aquela treino de arco e flecha, que tem vários círculos, tem lá o meinho, que é o ponto, que a flecha não pegou. Foi para o alvo, foi mais para lá, foi mais para cá, foi mais para lá. Vamos pensar nisso. Então, temos aí o pecado com esse sentido, que nós podemos até dizer que é o sentido original, né? É original do hebraico. O grego também tem esse sentido de sair da rota. Agora, muito depois do Cristo, vamos lembrando aí que quando o cristianismo foi aceito, né? O cristianismo foi aceito, não. O cristianismo foi inventado por uma religião, né? Que veio lá do Império Romano, certo? Então, quando foi aceito, a doutrina de Jesus foi aceita,
a doutrina, entre aspas, o ensinamento de Jesus foi aceito, entre aspas, pelos romanos, o que foi feito? Todo o enxerto dos homens, dos romanos, para continuar, olha, mantendo o povo no cabresco, pegando o dinheiro, né? Humilhando. E nós já sabemos, e quem não sabe, vou repetir, busque a história, tá? Para poder compreender o quanto todos nós aí, por motivos de forças maiores, eu vou dizer, estamos aqui meio que perdidos na rota, sem essa sintonia com o nosso Deus, essa fidelidade, porque o nosso psiquismo está escrito, é cultural que nós pecamos contra Deus. Tá? Então aí, certo? Como o nosso psiquismo, vou dizer, está enxertado de pecado contra Deus. E por que isso? Porque esses nossos irmãos, romanos, fizeram aí, lógico que aí como a religião do cristianismo, se assim nós podemos dizer, a religião cristã, vamos aí fazer com que nós continuemos com o domínio, com o comando. E da onde surgiu essa história desse pecado contra Deus? Um pecado que é mortal, que não merece nenhuma indulgência. É dos nossos irmãos romanos. E vocês sabem, né, que nós temos aí a língua latina, né? Que muitas palavras é derivado do latim. E essa palavra peccatum, que foi originada em uma redondeza de Roma, vem com o sentido de peccatum como delito, crime, só que contra Deus. Então, nós tínhamos que rezar na cartilha deles para que Deus nos perdoasse. Então, tudo que o ser humano fazia, né, que não fosse da cartilha deles, era o peccatum contra Deus. E era um crime contra Deus, era um delito contra Deus. Agora, vê se isso tem cabimento, porque acreditar que nós pecamos contra Deus é a mesma coisa que acreditar na cegonha, hoje em dia, né? Acreditar que é a cegonha que traz o bebezinho. Nós temos que pensar e refletirmos para nós conseguirmos a nossa integridade com Deus, sermos fiéis a esse Deus de amor, de bondade, de misericórdia, de compaixão. Esse Deus que Jesus nos apresentou com todo o amor possível e um Deus que está em nós. Lembrando que Deus nos criou, diz um filósofo, um teólogo que eu acho assim fantástico, o Humberto Holden, que Deus nos criou o menor possível para nós nos tornarmos o maior possível, para nós fazermos a nossa construção. E Jesus veio aqui e mostrou como é que nós faríamos a nossa reconstrução, a nossa recuperação.
da divindade de Deus, do reino de Deus, do reino dos céus, do posse da paz em nós mesmos. É limparmos a nossa mente de que somos pecadores e que pecamos, que cometemos crime contra Deus e assumirmos responsabilidades por aquilo que nós fazemos, porque é totalmente diferente. Sabe por quê? Porque Deus, ele já fez tudo perfeitamente perfeito. Deus, ele descreveu as suas leis na nossa consciência, na nossa intimidade. Quando Deus nos criou como sementes divinas em potencial, colocou em nós todas as possibilidades de nós nos desenvolvermos, de nós crescermos, de nós buscarmos paulatinamente, aos poucos ir acertando o alvo, ou chegando mais no centrinho, no centro, sair das extremidades. Olha, nem de direita nem de esquerda. O centro de tudo para a nossa liberdade com Deus. Então, assumirmos as nossas responsabilidades, porque tem uma passagem que ele diz assim, o nosso mestre: a quem mais foi dado, mais lhe será pedido, ou mais lhe será cobrado. Mas quem vai pedir é a nossa própria consciência. Não é um Deus que pune, que castiga, porque nós pecamos. Porque nós devemos lembrar que Deus nos criou como sementes, então, como crianças, a desenvolver. Então, ele sabia que nós iríamos fazer um monte de caquinha. E tem um fator chave, porque toda vez, ou quando eu me achar pecadora, eu vou achar o meu irmão pecador. Eu sou pecador, o meu irmão também é. E aí, o que acontece? Como nós temos aqui os dois olhos voltados para fora, nós vamos ficar olhando o que o nosso irmão faz e vamos com medo, enterrar os nossos talentos. Olha aí uma passagem, uma parábola do nosso mestre que nós podemos falar qualquer dia, das parábolas dos talentos, que o homem enterrou o talento por causa de medo de Deus. Deixou de cumprir com a sua missão, que era buscar a sua construção espiritual da melhor forma possível, que é se entregar a Deus. Então, vamos pensar com carinho total, para assim nós olharmos nossos irmãos com amor, assim como Deus nos olha, assim como Deus nos tem, com amor. Aceitamos-nos, todos nós, como nós somos, o que nós já fizemos, e vamos reparar, mas de que maneira? De que forma? E aí, eis uma passagem que está em Pedro, o apóstolo Pedro, capítulo 4, versículo 8, a primeira epístola de Pedro. O que cobre uma multidão de pecados? O que cobre quando nós erramos o alvo, quando nós sairmos da rota? Qual é a rota? O amor, porque o amor cobre uma multidão desse pecado que é sair da rota. É só o amor, tem até a música aí, é só o amor. E foi isso que ele pregou, só amor, não tem religião, não tem norma, não tem isso, tem Deus, amor, nos convidando, principalmente nessa época abençoada. Eu digo, vou repetir, nós estamos em uma época abençoada, grandiosa, maravilhosa. Bendito seja o Senhor do Universo, que nos concede a oportunidade de nós crescermos, amadurecermos e desmistificarmos
aquilo que foi colocado na nossa mente como cultura, mas cultura lá do passado. Olha, a cegonha não cabe mais. Então, pecar contra Deus, isso não cabe mais, porque Deus é amor. Se existe um pecado, nós pecamos contra nós mesmos, mas contra a divindade. Então, que saiamos da ignorância e vamos, sim, acreditar que Deus é amor e que nós devemos assumir as nossas responsabilidades para nos amarmos e assim amar o próximo como a nós mesmos e Deus acima de tudo e qualquer coisa. Vamos lembrar disso com carinho. Chega de pecado e sim amor a Deus. Um beijo e até mais!